Olá pessoal, agora a gente vai dar continuidade às equações das retas. A gente viu 4 formas de escrever as retas, né? Mas existem algumas situações, casos particulares de retas, particularmente quando elas são paralelas aos eixos ou algum plano coordenado. Tá? Então, qualquer que seja uma reta, você pode sempre escrever na forma vetorial ou paramétrica, independente se tiver ou não restrição. Então, nesse caso aqui, na forma vetorial e paramétrica, se você tiver um ponto e um vetor diretor, você sempre consegue escrever isso daí nessas duas formas aqui. Agora, as outras duas formas, aí vai depender muito de quem? Do vetor diretor, né? Se você tiver alguma coordenada de um vetor diretor nulo, aí você tem algumas restrições. Não necessariamente você consegue escrever em todas as 4 formas, mas na vetorial e paramétrica, sim. Então, nesse caso aqui, quando pelo menos uma das coordenadas do vetor diretor for nulo, tá? For nulo, aí você tem que aqui que a reta ela é paralelo a um eixo ou a um plano coordenado. Tá? A gente vai ver por que isso acontece. Então, primeiro vamos ver as retas paralelas aos eixos coordenados. Então, neste caso aqui, quando a reta ela é paralela, por exemplo, ao eixo x, é lógico que tem a mesma direção do vetor unitário y. Do mesmo jeito, se a reta é paralela ao eixo OY, ela é paralela ao vetor j. Assim como uma reta ela é paralela ao eixo z, OZ, ela é paralela ao vetor k. Então, vamos aqui, né, para as 3 primeiras situações. Retas paralelas aos eixos coordenados. Tá? Então, nesse caso aqui, a primeira situação vai ser o qual? Vai ser aqui, né? Reta paralela ao eixo OX. Então, nesse caso aqui, esse é o nosso eixo OX aqui. Certo? Então, nós temos aqui, ó, na nossa direção, saindo aqui do plano, OX. Aí, essa reta R é paralela ao mesmo eixo OX, certo? Então, é claro que este vetor I aqui unitário, que tem a direção do eixo OX e o sentido positivo dele, esse aqui tem tamanho 1, mais precisamente esse vetor é chamado de 1, 0, 0, né? São as coordenadas dele. Então, nesse caso, essa reta R é paralelo ao eixo OX. Tá? Então, nesse caso aqui, você pode escrever, sem problema nenhum, as equações sempre vetorial e paramétricas dessa reta. Tá? Agora, nesse caso aqui, alguém vai dizer, mas as equações paramétricas e reduzidas elas são a mesma, né? Então, nesse caso aqui, a gente conseguiria, na forma reduzida, da seguinte forma. Vamos colocar aqui o lado para a gente compreender porque isso daqui seria na forma reduzida. Então, vamos primeiro para cá, né? As chamadas equações reduzidas, tá? Reduzidas. Nesse caso aqui, seria em função da variável x, tá? Em função da variável x. Então, nesse caso aqui, se a gente for observar, ficaria desse jeito aqui. Deixa eu colocar aqui ao lado, né? Vou colocar aqui, ó. Aqui. Ficaria desse jeito, olha. Mais 0x aqui, mais 0y. Ou melhor, mais 0x também. Então, nesse caso aqui, aí por que y0 e z0? É que no caso aqui nós teríamos, por exemplo, tá? Esse ponto bem aqui, este ponto, tá? O ponto P aqui genérico, ponto P, tá? Um ponto que a gente conhece, seria o nosso x0, y0 e z0. E se a gente for observar aqui, esse ponto, olha só, essas coordenadas, independente de onde seja o ponto, sempre esse cara aqui é o y0 e esse bem aqui é o nosso z0. Tá? Então, se você pegar um outro ponto qualquer, mais para frente ou mais para trás, o valor do y também vai dar y0 e o valor do z também vai dar a mesma altura, porque essa reta é paralela ao eixo OX. Então, nesse caso aqui, esses dois valores que nós temos aqui, ó, o valor do x0 e y0 é sempre fixo. Ou melhor dizendo, x0 e y0 não. Do
y0 e do z0. Esses dois valores sempre são fixos aqui. Tá? Então, qualquer ponto em cima que esteja nesta reta, o valor do y é y0 e do z é igual ao z0. Só varia quem? O valor do x. No caso aqui, foi colocado nesse ponto bem aqui, especificamente ele vai ser igual a quanto? Igual a zero. Tá? Então a gente poderia colocar aqui que para essa situação, ó, o valor do x aqui ele é igual a zero. Tá? Para esse caso bem aqui. Bem específico. Tá? Para esse ponto. Se você pegar um outro ponto aqui, vai dar x0, né? Um outro valor qualquer. Tá? Então, quando você atribui, por exemplo, qualquer valor para x aqui, que ele vai caminhando aqui, o y vai dar y0 e o z vai dar z0. Então, por isso que a gente coloca de forma bem simplificada que o y é y0 e o z é igual a z0. Aí vem a pergunta, mas aí onde é que está o x? Bem, se não for na forma reduzida, está aqui que não precisa aparecer. Aí, por que esta equação aqui também é a equação paramétrica? Né? Vamos colocar aqui embaixo. A equação paramétrica, ela ficaria assim, né? A equação paramétrica ficaria, né, assim, ó. X igual, y igual e z igual. Nesse caso aqui, o y, né? O y é y0 mais, tá? Aí a coordenada em relação ao vetor i vai dar 0 lambda aqui. Aqui vai dar quanto? Z0 mais também vai dar 0 lambda. E aqui vai dar x0, por exemplo, ou qualquer coordenada, pode ser o valor 0 bem aqui, não importa. Vai dar 1 vezes lambda. 1 vezes lambda. O que significa isso daqui? O que a gente consegue observar? A gente consegue observar que o valor aqui, ó, essa parte aqui vai dar 0, essa parte aqui vai dar 0, né? Então, simplificadamente, esta equação ficaria assim, R, né? R, os pontos, e ficaria assim, né? X é igual a x0 mais lambda, e aqui y é igual a y0 e z igual a z0. Então, nesse caso aqui, o que isso tem a ver com que apenas escrever de forma simplificada somente essa parte inicial aqui, né? Somente essa parte inicial. Então, apesar de ter colocado 0x e 0x aqui, vamos olhar só para a parte que foi comentada no início. Então, vou colocar aqui uma outra cor, por exemplo, aqui, né? Que é o que foi comentado, tá? Então, esta aqui, tá? Vamos verificar por que esta aqui, ó, é essa parte. É tanto a equação reduzida quanto a paramétrica. Em relação à reduzida, eu acredito que está claro porque aqui é 0x vezes 0x aqui, vai dar 0, então ficaria apenas y igual a y0 e z igual a z0. É a reduzida. Aí por que a paramétrica também é esta aqui? Né? No caso, observando a paramétrica, saímos daqui, chegamos aqui, nós temos três restrições, né? 3x, y e z. Ó, z igual a z0, que é o que nós temos nessa parte aqui. Y, que é igual a y0, essa daqui. Alguém vai dizer, não, mas então essa parte aqui faltou. Aí que está o detalhe. Né? O valor do y é fixo, o do z é fixo, e o x é sempre um número qualquer aqui, né? Tá? É um número mais o lambda. O que significa isso daqui? Que vai varrer todos os números reais. Então, você não precisa dizer. Então, quando não aparece na expressão, o que significa isso? Que o x, ele sempre vai varrer todos os números reais. Então, independente do valor de lambda, o valor do x vai ser qualquer número real. Então, não precisa você escrever aqui. Tá? Então, quando alguém olha para cá, e está especificado que duas variáveis, né, de uma reta são fixas, então você já sabe que esta reta ela é paralela a um dos eixos. Qual eixo? Justamente a variável que não aparece aqui. Ó. Não apareceu a variável x, né, para esta equação aqui. Então, a reta ela é paralelo ao eixo x aqui. Então, de forma similar, vão ser todas as outras. Aí foi colocado aqui, ó, que não é possível escrever na forma simétrica. Por que não? Vamos só comentar essa daqui, aí fica de forma similar para as restantes. Como assim? Vamos pegar aqui, por exemplo, né? Vamos pegar aqui, azul.
Então, como é que é a forma simétrica? Ficaria assim, ó. X menos quem? O x0, que é um ponto que a gente conhece, sobre quanto? Sobre 1, tá? Vale lembrar que o denominador, quem que é o denominador? O denominador são as coordenadas do vetor diretor. Aí ficaria assim, ó, y menos y0, tá? Sobre 0, tá? Vale lembrar que o vetor diretor é 1, 0, 0. E aqui z menos z0 sobre 0. O que significa essas duas expressões aí no final? Nós temos aqui que isso daqui você não pode colocar numa equação porque o denominador é 0. Aqui também não. Então, essas duas frações você não pode colocar aqui nessa expressão. Aí você não pode pegar e escrever uma única expressão igual a quanto? Igual. Então, não tem como você escrever, tá? Quando uma reta ela é paralelo a um eixo, tá? Não importa qual deles, ou seja, não é possível escrever na forma simétrica, tá bom? Então, nesse caso aqui, aí lógico, a equação ela é vetorial, ela é a mais simples que você tem, né? Então, nós podemos colocar na frente a gente pode colocar exemplos, né? Que fica mais fácil. Então, vamos para a outra parte, né? Ó, reta paralela ao eixo OY. Vamos pegar aqui alguns valores para a gente até já escrever a equação da reta. Então, por exemplo, eu vou pegar um ponto bem aqui, tá? Vamos pegar um ponto bem aqui para não ficar confuso, tá? Vamos pegar aqui, vamos pegar uma outra cor. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, um azul. Então, esse ponto bem aqui, tá? Que está nesse plano, esse ponto aqui, tá? Esse ponto aqui, ó, tá nesse plano. Que plano é esse? XOZ, esse ponto. Pode ser outro ponto, tá? Então, esse ponto aqui, como é que é? Vamos dar valores para ele? É lógico que essa distância daqui para cá, como está nesse plano, esse ponto, então o valor do y aqui ele é 0. Então, já vou colocar logo 0 para ele aqui, tá bom? E aqui a gente coloca duas coordenadas. Essa altura aqui pode ser, por exemplo, igual a 4, né? E essa distância daqui para cá pode ser 3. Pronto, tá? O que significa isso? Que o x0 é igual a 3 e o z0 é igual a 4. Pronto. Então, as equações, por exemplo, desta reta R aqui, eu vou até colocar aqui, ó, dessa reta especificamente aqui, tá? Seria assim, simplesmente, tá? X igual a 3 e z igual a 4. Pronto. Essas são as equações. O quê? Pode ser chamada de paramétricas ou reduzidas. Tá? É mais parecido com a reduzida porque não aparece o mais 0y mais 0y aqui. Tá bom? Então aqui nós temos um exemplo. Então, como a forma simétrica não é possível, então lógico não vou dar exemplo, né, que já foi colocado na sequência. Então, essa daqui resumiria as duas paramétricas e as reduzidas. Então, vamos escrever aqui a chamada vetorial, só para a gente completar aqui como que seriam as 4. Então, quais são as 4? Paramétricas e reduzidas nós temos aqui, nós temos um exemplo. A simétrica, como foi comentado, não é possível. Então, vamos para onde? Para a vetorial. Equação vetorial. Tá? Vetorial de qual reta? Daquela que nós temos aqui em cima, dessa aqui, tá bom? Então, a equação vetorial da reta R ficaria como? X igual a um ponto. Qual é o ponto? É esse ponto P aqui, tá? Que a gente conhece. Então, vou colocar aqui, vou chamar de A, vamos fazer direto aqui, vamos lá. Ficaria 3, 0 e 4. Pronto. Mas quanto? Lambda que multiplica quem? Este vetor lógico aqui, ó, esse vetor que vem para cá. Então, vou colocar aqui o vetor. Quem é esse vetor J? É 0, 1 e 0. Pronto. Tá? Então, esse vetor J, ele vai sair daqui e coloca aqui, né, para cá. Pronto. Esse cara aqui. Do mesmo jeito, esse aqui é o ponto P, que você vai lá e coloca aqui. Pronto. Aí você tem a equação na forma vetorial. Então, como foi comentado, então existem as três formas de você escrever basicamente uma reta que ela é paralela a um dos eixos coordenados.
mas basicamente as paramétricas e reduzidas se resumem a uma única fórmula, tá? E a vetorial, como foi comentado, é a mais tranquila de ser feita. Tá bom? Então vamos passar para a seguinte, né? A gente já pode ir um pouco mais rápido, visto que ela é similar, tá bom? Então nós temos aqui, por exemplo, tá? A equação, né? A reta paralela ao eixo OZ, está aqui, ó. Então significa que essa reta R, ela é paralela ao eixo OZ, então é paralelo ao vetor K. Pronto. Então a gente já sabe que as equações paramétricas ou reduzidas vai ficar de que forma? Você vai lá, opa, se é paralela ao eixo Z, então não aparece a variável Z, apenas as variáveis x e y, que no caso é x0 e y0, que no caso geometricamente seria esse ponto bem aqui, né? Se eu quiser colocar um ponto bem aqui, pronto, tá? Aqui é o ponto, tá? Bem aqui é o nosso y0 e bem aqui é o nosso x0, tá bom? Então a reta, independente do ponto que você pegar aqui, x0 e y0 é sempre o mesmo valor, tá? Então, ok. Então, vamos partir para onde? Para a outra parte, que é justamente o quê? Né? Justamente a parte de retas paralelas aos planos coordenados. Né? Então, quando somente uma coordenada do vetor diretor de uma reta é nula. Então, a reta é paralela a um dos planos coordenados. Então, nesse caso aqui, por exemplo, quando é uma reta paralela ao plano x ou y. Então, geometricamente, eu coloquei aqui, tá? Um plano alfa, bem aqui. E aí, essa reta, ela pertence ou está contida, né? Depende de como você queira encarar isso aqui, tá? Os pontos pertencem, mas a reta está contida no plano alfa, tá? Então, essa reta aqui, ela está nesse plano alfa. E esse plano alfa, eu coloquei aqui, ó, que ele é paralelo ao plano XOZ, esse plano que é a base, que é o chão. Então, esses dois planos são paralelos entre si, tá? Então, o que a gente conclui? Né? Que toda vez quando você pegar dois pontos aqui, não importa, sempre o valor da cota é o mesmo. O valor da cota é sempre o mesmo. Vamos colocar aqui um exemplo, né? Vou colocar aqui dois pontos quaisquer aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar esse ponto bem aqui, eu pegar este ponto e chamar esse cara aqui, por exemplo, tá? Aqui, ó. Não vou colocar ele completo, vou colocar um ponto P, tá bom? Então, o valor aqui vai dar um x1 aqui. O valor do y vai dar, um y. Só que o z, essa altura aqui, vamos supor que seja... Vou mudar de cor, tá? Vamos supor que seja igual a 7. 7, pronto. 7 aqui, vou fechar com esse aqui mesmo. 7. Então, se você pegar um outro ponto em um outro local, como por exemplo, bem aqui, ó, bem aqui, tá bem aqui, e chamar esse ponto bem aqui, por exemplo, de... Tá, esse aqui é um ponto. Um ponto de Q. Então, você tem lá, esse cara aqui você vai ter um x2, um y2, tá? Qualquer número. Só que o valor da cota vai ser igual a quanto? A mesma altura, ó. Esse plano aqui, essa reta está nesse plano que é paralelo ao chão. Se essa altura desse ponto P é 7, é lógico que desse aqui também vai ser igual a 7. Aqui, ó, 7. É por isso que quando a gente faz a diferença entre dois pontos para determinar um vetor diretor, vamos supor que o vetor diretor dessa reta, ó, PQ aqui vai dar então, por exemplo, um valor A, que é x2 menos x1, certo? E depois você vai lá e faz para encontrar a ordenada, é y2 menos y1, então vai dar um valor B. E aí você vai pegar 7 menos 7. 7 menos 7 é 0. Então aqui sempre vai dar quanto? 0. Tá? Por isso que não tem como a gente pegar e fazer isso daqui. Ó. Vou até colocar aqui e riscar na sequência. Vou colocar aqui, ó, z menos z0, ou seja, na forma simétrica, sobre 0.
tá? Então, nesse caso, a gente não faz isso daí. Então, por isso que eu vou colocar aqui, ó, tá? Não pode ser sobre zero. Então, tira isso daqui. Então, o valor do z aqui é fixo. Então, você colocaria do lado. Então, é parte simétrica, a parte que é possível, onde os caras são diferentes aqui, no caso, né? O valor de x e de y do vetor diretor, então você coloca aqui. E quando você vê que um vetor diretor aqui é zero, significa que o valor de z ele é fixo, tem uma certa altura ali, então passa por um plano paralelo ao eixo x ou y. Tá? Então, vamos lá. Então, do mesmo jeito, as equações reduzidas você consegue escrever, tá? Só que em função de quem? Não tem como colocar em função de z, do mesmo jeito que a gente viu anteriormente. Quando aqui é zero, não tem como você escrever em função daquela variável. Tá? Não teria como colocar aqui. Então, nesse caso aqui, ficaria y igual a mx mais n, aqui z igual a z0 que é fixo. Ok? Então, a variável y fica em função de x apenas aqui. Tá bom? Então, do mesmo jeito, se a gente for escrever a equação dessa mesma reta em função de quem? De y. De y. Por quê? Se você for verificar, ela vai variando. X em função do y. Mas em função do z, o z é sempre 7. Então não tem como você colocar em função desse número 7 para ir variando o x e o y. Tá? Então o y você consegue colocar em função de x e o x em função do y. Então ficaria desse jeito e coloca o z fixo. Tá? Então não é possível em função de z. Ok? Faltou alguma equação? Bem, aí nesse caso aqui, na forma vetorial e na forma paramétrica, é só você vai lá e substitui. Dado um ponto vetor diretor, você consegue fazer isso facilmente. Tá bom? Então, eu vou abordar aqui principalmente as equações que têm certas restrições. Então, vamos olhar o seguinte aqui, tá bom? Olhar o quê? Se nós tivermos uma equação na forma simétrica e você tem aqui z igual a um certo valor fixo, significa que essa reta aqui ela é paralelo a quem? Ao plano x ou y. Tá? Do mesmo jeito para cá. Apareceu fixo aqui, z igual a um certo número, e y em função de x ou x em função de y, então do mesmo jeito. Você sabe que é uma equação na forma parte na forma reduzida, que essa parte aqui está na forma reduzida, essa aqui também, já essa outra aqui não, tá? É o valor fixo. E aí você sabe que isso daqui é uma equação na forma reduzida e que é paralelo ao eixo, ou melhor, ao plano x ou y, ok? Então, do mesmo jeito o restante, tá bom, pessoal? Então, vamos lá observar aqui, Observar o que? Só olhando para cá, né? A gente tem que saber, y igual a y0, então é fixo y. Então é um plano que é paralelo a quem? Ao plano x ou z, certo? Então, do mesmo jeito que foi comentado o outro, você olha para cá, né? Tá? Então, não é possível você colocar a forma reduzida em função da variável y, visto que o vetor diretor na coordenada y vai ser 0. Então, nesse caso aqui, né? Só para a gente escrever aqui, um vetor diretor dessa reta R, tem que saber que sempre vai ser assim, tá? Como ela é paralela ao plano x ou y, então o valor do y aqui ele é fixo. O que significa isso? Quando você faz diferença de dois pontos, aqui sempre é 0. Pronto. E aqui é A e o B. Tá? A e B. Então, do mesmo jeito, para o nosso último o quê? O último situação. Qual é a última situação? Reta paralela ao plano YZ. Então, eu coloquei aqui um plano que seria paralelo àquela parede, o plano alfa. Então, a reta R pertence a esse plano alfa. Então, vou verificar que esse plano azul aqui, alfa, é paralelo àquele plano lá atrás, YOZ. Tá? Então, quando você verificar, quando estiver na forma quase simétrica, porque não é possível, né? Devido a quem? Vamos colocar aqui quem seria o vetor diretor da reta R. O vetor diretor da reta R
quem é fixo, né? Qualquer ponto aqui, sempre o valor do x ele é o mesmo valor, porque esse plano, essa distância da origem até x aqui é o mesmo, é fixo. Então o valor do x aqui sempre vai ser 0 para o vetor diretor. Aqui nós temos B, C, ok? Então nesse caso aqui, ó, o valor do x aqui é sempre fixo, ou seja, esse ponto bem aqui é quanto? É x0, tá? x0, 0. Então, aí o restante você consegue escrever na forma o quê? Simétrica, visto que B e C não são o quê? Não são nulos, tá? Vai lembrar que essa reta aqui é paralelo a um plano, mas não é paralelo ao eixo, tá bom? Então, do mesmo jeito para cá, se você consegue observar, né? X é igual a x0 e parte na forma reduzida, então significa que você consegue, só pelo fato de dizer que o x ele é fixo, opa, então é paralelo a um plano, né? Opa, o x é fixo, então é paralelo a um plano. Qual plano? O YOZ. YOZ aqui. Tá bom? Vamos agora para mais um outro conteúdo, tá? Que envolve reta. Ok? Que é a pergunta, por exemplo, condição de colinearidade. É claro que dois pontos sempre são colineares, sempre estão numa mesma reta. Então não faz sentido você fazer um estudo de colinearidade de dois pontos, e sim de três pontos, porque eles podem formar, por exemplo, um triângulo ou estar numa mesma linha reta. Tá bom? Então, assim, três pontos A, B e C são colineares se pertencem a uma mesma reta. Nós temos aqui, geometricamente. Só que você não vai ficar desenhando e verificar se eles estão numa mesma linha reta. Você vai olhar para onde? Para as suas respectivas coordenadas, fazer algum cálculo apropriado para verificar se são ou não colineares os três pontos, né? Então, uma coisa a gente sabe, se a gente pegar, por exemplo, a gente pode fixar, né, um ponto e a partir dali você tem vários vetores. Por exemplo, nós temos o vetor aqui, ó, de A para B e de A para C. Os dois vetores são paralelos. Tá? Então você que escolhe, pode ser de C para B e C até A, um outro vetor, dois vetores. Tá bom? Você não pode pegar, por exemplo, o AB e o BA. São dois vetores, só que aí você não usou o ponto C. Então você pega de forma apropriada dois vetores usando quem? Os três pontos. Tá? Então você fixa, por exemplo, o ponto B. Então pega o vetor BA e o BC. Por que pega o vetor? Porque a gente conhece a relação entre paralelismo de vetores. Então, por exemplo, aqui os vetores BA e BC são paralelos. Então, quando dois vetores são paralelos, o que a gente sabe? As respectivas coordenadas são proporcionais. Né? Assim, então, se eu pego nessa ordem aqui, então, as coordenadas das abscissas, né? Por exemplo, do vetor BA e do BC são proporcionais. Então, ficaria assim, é A menos B e C menos B. Então, ficaria assim, né? X menos A menos X de B sobre X de C menos X de B. Tá bom? Aqui são as abscissas do vetor BA, que no caso é A menos B. E as abscissas aqui de quem? Do vetor BC. É C menos B. Pronto. E aqui do mesmo jeito. Aqui são quem? As coordenadas do... As coordenadas não, as ordenadas, tá? E aqui são as... O quê? As cotas, né? Do vetor. Qual vetor? Aqui no numerador do vetor BA, aqui ó, BA, BA. E embaixo do BC, BC e BC. Certo? Então vamos pegar um exemplo aqui, né? Tá? Verifique se os pontos A, B e C são colineares. Estão foram dados esses três pontos. Tá? Então, em primeiro momento, você não diz que eles são e que essa expressão aqui é igual. Não. Você vai lá e calcula cada fração dessa, as três. Aí no final você compara. Se os três valores derem iguais, você vai lá e conclui o quê? Que são proporcionais às coordenadas, então os pontos são colineares. Então vamos lá? Então é só verificar. Essas são as coordenadas, sempre eu peguei o ponto B, então são as coordenadas aqui. É 2 menos 1, aqui, e menos 7 menos o menos 1. Foi colocado aqui no denominador. Pronto. Tá?
Aí, ajeitando aqui, deu menos meio. Do mesmo jeito, para quem? Em relação à variável y, ou seja, a ordenada, você pega 5 menos 0 no numerador e menos 10 menos 0 no denominador aqui. Pronto, faz os cálculos, deu menos meio. Do mesmo jeito para a variável, ou melhor, para a cota z. Tá? Então, é o vetor BA e o vetor BC. Então, menos 3 menos 2 e 12 menos 2. Então, coloca a primeira parte no numerador e a segunda no denominador aqui. Ok? E deu menos meio. Poderia mostrar que deu igual, mas é óbvio, você só olhando aqui, né? Como, né, essa expressão aqui deu tudo igual, menos meio igual a menos meio, que igual a menos meio, assim A, B e C são colineares. Certo? Então, vamos fazer só mais um exemplo, para a gente finalizar essa etapa aqui. Então, nós temos o seguinte, né? Temos do mesmo jeito aqui, A, B e C. Então, você vai lá e substitui, ó, vamos tomar cuidado aqui, tá? Vai lembrar que você pode escolher a ordem, pode ser assim, ó, o vetor AB e o vetor AC. Então, seria aqui, ó, 0 menos 6 e 2 menos 6. Para colocar aqui, numerador e denominador nessa ordem. Mas eu vou seguir aquilo que foi trabalhado antes, tá? Então, vai ser aqui, ó, em relação a x, 6 menos 0 no numerador e 2 menos 0 no denominador. Pronto. Tá? 6 sobre 2 deu 3. A vez do y, então aqui, ó, menos 6 menos 3 e 0 menos 3. Tá? Então aqui deu quanto? Deu 9 negativo dividido por menos 3, deu 3 positivo. E por último, 9 menos o menos 1 aqui e 4 menos o menos 1. Pronto, aqui vai dar 10 dividido por 5, deu 2. Opa, 3 é igual a 3, mas é diferente de 2. Assim, A, B e C não são colineares.